Olá ancestrais, seja bem-vindo à continuação do vídeo Nefilim. Espero que você tenha gostado aí da primeira parte. Se você está entrando nesse vídeo agora e não assistiu a primeira parte, então pausa aqui, volta na primeira parte e depois você veja esse vídeo novamente, ok? Bom, então vamos dar continuidade aí ao nosso vídeo sobre os Nefilim. Eu estava comentando no final da primeira parte, né, sobre os tipos de gigante dentro da cultura bíblica, né? Quem que seriam esses descendentes desses Nefilim, né, pela Bíblia? Na Bíblia diz que temos lá o Refaim, Zuzim, Emim e Anakim. E aí a gente vai ver quem que são esses caras aí, tá? Bom, os antigos sábios acreditavam que os Nefilim tinham muitos nomes. Na literatura rabínica, os rabinos admitem que esses gigantes tinham muitos nomes também. Eles eram chamados de Emim, porque quem visse um deles era tomado de terror. Refaim, porque sua visão tornava as pessoas moles, com medo, né, como um espanto, né? Giborim, porque a sua estatura, né, eles mediam sozinhos 18 varas, né? Então eram enormes comparado aos humanos. Zanzumim, porque inspiravam medos e eram guerreiros ferozes. Anakim, porque usavam colares enormes em grande número. Avim, porque eles destruíram o mundo e foram eles próprios destruídos. E os Nefilim, porque eles mesmos causaram a queda do mundo e caíram. É dito, né, que eles tinham várias fileiras de dentes, que também eram atribuídas a esses gigantes, tá? E eles foram acusados de comer até 1000 bois, cavalos, camelos, todos os dias, de acordo com o Midrash, em Abkir. Quando estes se esgotaram, eles começaram a comer os habitantes da terra. A gente vê que eles tinham uma fome insaciável. E lá temos, né, que em Gênesis 6:4, que naqueles dias haviam gigantes, Nefilim, na terra. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram para conhecer as filhas dos homens e geraram filhos para eles, e os mesmos se tornaram valentes, que eram, na antiguidade, os homens de renome. Em Números 13:33, a gente vê ali: e vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes Nefilim. Eu vou pôr uma imagem para vocês verem aí, né, de acordo com esse Números 13:33, como que eles eram vistos, né, esses filhos de Anak, no qual eles vieram dos gigantes, né, dos Nefilins, e de como que na visão deles, dos gigantes para esses humanos, eles não passavam de um gafanhoto, né, no seu tamanho em comparação a esses gigantes. Então vou pôr aqui uma imagem, né? O homem aqui padrão, né, de uns 6 pés de altura, que seria em torno de 1,80 m. Aí tem aqui, para vocês terem uma ideia de tamanho, né, Og, né, de Bashan, e Golias, tá? Você vê o tamanhozinho do Golias, é esse segundo aí, e o Og de Bashan é esse terceiro. Aí depois temos lá os primeiros gigantes cananitas, tá? E aí eu vou entrar nesse tema aí sobre Canaã, do porquê que ela foi a terra prometida, né? Numa visão aí que eu não sei se muitos conheciam. Então a gente vê que os caras eram muito gigantes, né? Em comparação aí do que eu mostrei na live sobre gigantes, né? Essas estaturas aqui da Bíblia, eles eram muito maiores, né? Imensos aqui. E falando sobre esses tipos dos gigantes, né? Começando aí pelos Refaim. Refaim, né, vem da raiz Rafá, e Rafá tem uma definição, né, que pode ser significando aí gigantes, né, ou uma antiga tribo de gigantes. Em Gênesis 14, versículo 5, 6, diz: e no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaim em Ashterot Carnaim, e os Zuzim em Ram, e os Emim em Shavé Kiritaim, e os Horeus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto do deserto.
Então a gente vê aí, né, que tinha aí os Refaim, os Zuzim e os Emim. Todos esses aí eram raças de gigantes, tá? Em Gênesis 15, versículo 18 e 21, diz: Naquele mesmo dia Adonai fez aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os queneus, os quenezeus e os cadmoneus, os heteus e os ferezeus e os refaíms, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Depois em Deuteronômio 3, versículo 13: E o restante de Gileade e todo Bassã, sendo o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda a região de Argob, com toda Bassã, que foi chamada a terra dos gigantes, os Refaim. Em Josué 15, 8, e a fronteira subia pelo vale dos filhos de Rinom, até o lado sul do Jebuseu. Esta é Jerusalém, e a fronteira subia ao cume do monte, que está de frente ao vale de Rinom, para o ocidente, que está na extremidade do Vale dos Gigantes de Refaim ao norte. Aí eu vou pôr aqui vou falar para vocês sobre os gigantes Zuzim. Bom, falando para vocês então sobre os Zuzim. Zuzim significa criaturas errantes, tá? E a localização desses Zuzim é provavelmente no território dos Amonitas, ao leste do Jordão, que tem um local incerto, tá? E os Zuzim também eram considerados uma raça de gigantes. Em Deuteronômio 2, 19 e 21 diz: E quando tu, Israel, vieres contra os filhos de Amon, não os aflijas, nem te intrometas com eles, porque eu não te darei da terra dos filhos de Amon qualquer possessão, porque eu os dei aos filhos de Ló por possessão. Essa também foi considerada uma terra de gigantes. Gigantes habitavam nela em tempos antigos, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, tá? Um povo grande e muito alto como os Anakim. Mas Adonai os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Falando sobre os tipos de gigante, Emim. Emim, em hebraico, significa terror, né? E eles viviam ao leste do Mar Morto, né? Onde Moabe acabara por habitar ali, pensando ser então também eles uma raça de gigantes, tá? E a raiz aí de Emim, né, é Emá, e que vem do mesmo, né, que tenha o significado aí de susto, onde aí tinha uma outra referência para esse Emá, né, a raiz desse Emim seria pavor, medo, horror, né, ou um ídolo terrível, tá? Então ela tinha essa conotação. E uma outra raiz para isso seria Iome, né, onde essa raiz ela significa ali assustar ou assustador, ou algo terrível. Então a gente vê aí que esses Emim, ou eles tinham uma aparência muito feia, né, ou eles eram imensamente ali fortes e monstruosos, vamos por assim, né? E em Deuteronômio 2, né, versículo 9, 11 diz: E Adonai me disse a Moisés: Não aflige os moabitas, nem contendas com eles na peleja, porque não te darei da sua terra em possessão, porque dei aos filhos de Ló por possessão. Os Emins habitaram lá em tempos passados. Um povo grande e muito alto, como os Anakim, que também eram considerados gigantes, como os Anakins, mas os moabitas os chamaram de Emins. Falando agora para vocês sobre aí os Anakim, né? Anakim, essa palavra vem de Anak, tá? Que significa pescoço. Ele foi Anak, né? Foi um progenitor de uma família ou de uma tribo de gigantes em Canaã. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 2, diz: Um povo grande e alto, os filhos dos Anakim, que tu conheces e dos quais ouviste dizer: Quem pode resistir aos filhos de Anak? Em Números 13, 22 diz: E subiram pelo sul e chegaram a Hebron, onde Ahimã, Sheshai e Talmai, filhos de Anak, estavam. Em Números 13, 33 diz:
vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que vêm dos gigantes aí, no caso, né, os Nefilim. Em Josué 15:13 diz: E a Caleb, filho de Jefoné, deu a cidade de Arbá, pai de Anak, que é Hebron. Em Josué 15:14, e Caleb expulsou, os destruiu, os 3 filhos de Anak, Sheshai, e Ahimã e Talmai, os filhos de Anak. E existe também, né, fora esses aí que eu comentei para vocês, outros gigantes. Por exemplo, Og, o rei de Bassã, ou o rei de Bashan, em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11, diz que a sua cama tinha 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Né? Se a gente pegar aí 4 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, eu vou pôr para vocês no vídeo o tamanhozinho que era a cama dele, tá? E também tinha, né, Golias, que ele tinha a altura aí de 6 côvados e 1 palmo. Né? Então Golias aí também era um serzinho aí bem alto, vou pôr aí para vocês terem uma referência na imagem, tá? Por exemplo, em 1 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 4 e 8 diz: E aconteceu depois disso que se levantou guerra em Gesser, contra os filisteus, momento em que Sibicai, o Husatita, matou Sipá, que era dos filhos dos gigantes de Refaim, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente com os filisteus. E Elhanã, filho de Jair, matou Lahmi, irmão de Golias, o giteu, cujo bastão era como um raio de um tecelão. E houve guerras em Gob, onde havia um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e dos pés eram 24. Né? Se a gente for ver, a gente tem 20, né? Então ele tinha aí 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. E também era filhos de gigante, os Refaim. Mas quando ele desafiou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes nasceram gigantes de Refaim em Gate e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Falando em 2 Samuel 21:15, além disso, os filisteus ainda guerrearam novamente Israel, e Davi desceu e seus servos com ele, e pelejou contra os filisteus. E Davi desfaleceu, e Isbenob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze, vou pôr para vocês quanto que é em quilos, cingido de uma espada nova, julgou ter matado Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Não sairás mais conosco a peleja, para que não apagues a luz de Israel. E aconteceu depois disso que houve novamente uma batalha contra os filisteus em Gob. Então Zibecai, o Husatita, matou Saf, que era um dos filhos do gigante. E houve novamente uma batalha em Gob com os filisteus, onde Elhanã, filho de Jareoregim, um belemita, onde matou ali o filho, né, não o irmão de Golias, o giteu, cujo bastão era de um raio de um tecelão. E houve ainda uma batalha em Gate, onde estava um homem de grande estatura que também nasceu do gigante. E quando ele desafiou a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram gigantes, Refaim, em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Sipai, né, Saf, Lahmi, Ishbenobeb, e são, né, os filhos aí de Golias. Tá? E um que não tem nome aí, são 3, mas um que não aparece o nome. Bom, já que eu falei aqui para vocês, né, dos outros tipos de gigante, aí vamos mudar agora o tema para falar sobre as várias razões, né, das inundações, né, do dilúvio. Tá? Então o que acontece? Tinha muito mal na terra, né, a corrupção da criação de Deus, os homens, os animais, a mistura de DNA, né, no caso aqui dos seres angelicais com as humanas, que também, né, seria dos quais vieram os Nefilim, depois todas essas raças que eu comentei.
e também a mistura, né, dos nefilins com animais também. Mas como que os gigantes, né, retornaram após o dilúvio, sendo que Deus falou que matou todo mundo, né? Isso é uma pergunta que fica. Em Gênesis 6,4 diz lá, né? Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois disso o dilúvio, quando os filhos de Deus vieram para as filhas dos homens, e elas geraram filho para eles, e os mesmos se tornaram valentes, que eram na antiguidade homens de renome. De acordo com Enoque, não houve uma segunda incursão de anjos caídos, principalmente por causa do severo julgamento passado, né, de Deus para esses vigilantes, né, para esses sentinelas, né, que seriam depois aí os caídos. A gente sabe, né, que Noé, que era um tamim, né, ou um domim, que significa geneticamente puro, e que antes do dilúvio ele escolheu esposas para os seus 3 filhos. Há uma boa possibilidade que as suas esposas pudessem ter um DNA mistos, tá? Um DNA misto, e que é um marcador genético, né, dos nefilins. E a gente vê isso através da linhagem de Ham, né, ou de Cã, e possivelmente dos outros 2 filhos de Noé. Isso explicaria os gigantes, né, que apareceram após o dilúvio. E lembre-se também, né, que o dilúvio destruiu toda a carne da terra, exceto Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas. Tá? Isso segundo a Bíblia. Pode ser que uns desses gigantes aí ficou no topo de algum árvore, um tronco e sobreviveu. Aí assim, esta era bíblico, né? Que eu estou tentando pôr aqui uma referência baseada na Bíblia para vocês, tá? E também de livros apócrifos, tá bom? Mas como que os nefilins retornaram então do dilúvio, né? Houve outro caso de anjos caídos acasalando, né, com mulheres após o dilúvio? De acordo com o livro de Enoque, o julgamento de Deus foi tão severo que os anjos caídos não pensaram mais em praticar a mesma situação, né? E também diz que toda a carne foi destruída, exceto a de Noé e sua família. Como eu disse, né, poderia ter havido algum tipo de mistura de DNA dentro das esposas dos filhos de Noé? Vamos fazer uma especulaçãozinha aqui, tá? Poderia ter havido uma mistura de DNA? Aqui eu peguei esse estudo do Rob Skiba, que ele ele tem 2 possibilidades de descendência, né? Pegando aqui o DNA, né, o XX aqui da mulher, eu falo isso numas lives aqui, né, sobre o XX, XY, né? Que a gente é uma mutação aí do DNA feminino, né? Os homens que vêm da mulher, não a mulher que vem dos homens, né? Então, o nosso Y é uma mutação genética do segundo X aí do DNA das mulheres, né? Então, se a gente pega aí um DNA normal de uma mulher, vamos pôr pura no sentido genético aqui, tá? Não no sentido de raça, cor, cabelo, religião, nada disso. É no sentido aqui mais restrito como um Homo sapiens, vamos pôr assim, tá? Então, no verde aqui a gente tem, né, uma mulher normal, uma Homo sapiens, vamos pôr assim, com um anjo do sexo masculino, né, caído, que seria um XY, vamos pôr assim. E as suas 2 possíveis descendências, onde se mistura, né, o X da mulher, o DNA X da mulher com o DNA X do homem, do anjo caído. E aí a gente tem o quê? Uma nefilim fêmea. A nefilim, né, o cromossoma do nefilim pode ser passado através dessa linhagem. Então, se nascesse uma menina fêmea, aí, uma nefilim fêmea, esse DNA de nefilim poderia ser passado numa linhagem. E se tivesse desse cruzamento, né, um nefilim macho, né, que seria um X de um Homo sapiens e um Y de um nefilim, o cromossoma desse nefilim também poderia ser passado por essa linhagem. Então a gente vê aí, né, que poderiam nascer desse cruzamento nefilins do sexo masculino e feminino, onde teria ali no cromossomo um DNA aí, né, de um anjo caído, do qual, né, ele se espalha aí, vamos por assim, uma abrangência de problemas contínuos, né? Porque se você mistura essa descendência, né,
vamos pôr assim, já corrompida de um homem e uma mulher, ou de dois nefilins, né, um nefilim macho e um nefilim fêmea, você poderia ter nessa descendência uma mulher, um Homo sapiens feminino, uma mulher aí que teria sim uma descendência de nefilim, e também um homem e mulher com descendência pura aí, de um homem puro, vamos pôr, de nefilim. E na segunda hipótese, né, seria um descendente, né, de nefilim, homem, com uma descendente de mulher, tá? Pura, vamos pôr Homo sapiens, você teria aí um homem, um Homo sapiens masculino e feminino puro, mas também poderia ter um nefilim, homem ou mulher, aí dessa descendência. E na terceira opção aqui, né, nesse XX, seria uma mulher pura, né, um Homo sapiens com um descendente de nefilim. Aí nessa opção seria uma mulher pura no DNA, ou um homem com descendência aí no cromossoma de DNA. No caso aqui dos filhos de Noé, seria essa terceira opção, né? Uma mulher que um X verde com um X vermelho, mais o XY, o X verde e o XY, que seria um homem, né? Que seriam os filhos de Noé. Então, dessa daí a gente poderia ter aí descendências puras de homem e de mulher, mas também poderia ter descendências de mulher e homem de cromossomas de nefilim, tá? Então a gente vê aí que poderia, através do DNA, ter passado, né, esse cromossoma e com o tempo tendo esses gigantes, né? E a gente entende depois da que eu passei para vocês, né, que tinham raças aí de gigantes, né? Que eles tinham uma estatura aí superior ao que é o padrão hoje, vamos pôr assim, que é em torno de um homem em torno de 1,75 m, né? Então eles tinham muito mais do que 2, 3 metros, né? Até muito mais, passando de 5 metros, né? Então fica para vocês refletirem, né, isso daqui, que sim, se a gente não levar em consideração extra que não está em livros da Bíblia ou apócrifos, poderia sim a descendência de Noé, né, os seus descendentes, terem aí no seu cromossoma, né, um DNA de origem angelical, vamos por assim, né, ou de nefilim, tá? Mas por que então Deus queria que Israel destruísse totalmente todos os habitantes de Canaã? Em Deuteronômio 7, versículo 1-3 diz: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuir, e expulsar diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que tu, e quando o Senhor teu Deus os entregar diante de ti, tu os ferirás e os destruirás totalmente. Não farás alianças com eles, nem mostrarás misericórdia com eles, nem farás casamento com eles. Tua filha não darás ao seu filho, nem sua filha tomarás para teu filho. É por causa, aqui, né, tem do porquê, né? Se a gente for olhar nesse prisma, né, que a gente fala, nossa, mas Deus mandou matar homem, mulher, criança, todo mundo, né? Aqui é passando nesse prisma, né, que por causa dessa remanescência, né, dos gigantes, né, e desse DNA misto que Deus quis erradicar, né? E ele usou o seu povo ali, né, o de Israel, para derrotar essas raças de gigantes, que o mundo ali os temesse, para que o mundo, né, temesse e também temesse ali a Elohim, né? O Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, né, que receberia aí a glória através do seu povo Israel. Então, nesse prisma, né, se a gente for ver, mas pode falar assim, mas como que eles não eram gigantes, né? Nem todos eram gigantes. Aí entra nessa questão do DNA, né? Que eles poderiam ter ali, vamos pôr assim, alguma capacidade, uma aparência humana, uma estatura humana, mas uma capacidade divina, né? Aí assim, a gente pode pensar no que
um descendente de um anjo, né? Quando a gente fala de um anjo, é um ser celestial aí de outra dimensão, ou de outro plano, né? Ou de uma capacidade aí intelectual ou tecnológica superior à nossa, né? Então, o que eles poderiam fazer, né? Então fica aí esse outro prisma, né? Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas é uma hipótese aqui do porquê, né? Deus não fala assim, vai lá e mata porque no DNA tem lá remanescente de gigantes, né? Ele só deu a ordem e o povo foi e cumpriu, né? Mas como que Israel foi capaz, né, de derrotar esses gigantes? Aí está, né, por causa da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 15, né, que diz lá, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão dizendo, a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Aí depois, se vocês quiserem pesquisar mais, tem lá em Números 33, capítulo 33, versículos 51 e 55. E em Deuteronômio 1:8 diz, eis que ponho a terra diante de ti, entra e possui a terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles a sua descendência depois deles. Aí depois tem mais referência lá em Josué 1, versículo 1 ao 9. Aí tem aqui sobre as descobertas, né, desses gigantes. Eu vou pôr uma imagem para vocês verem, né, que tem umas representações dessas figuras de esqueletos, né, alguns dos esqueletos remanescentes aí que foi encontrado. Eu vou pôr aqui para vocês verem que tem lá o Golias, né, o Isiog de Baxã. Tem um que foi encontrado numa árvore, embaixo de uma árvore, outro foi encontrado na França, outro aqui também foi encontrado na França, e outro em Cartagena, que era esse maiorzão aqui, né? Vocês vão ver que eram imensos, né? E quando a gente fala de gigantes, né, é importante, eu já dei uma pincelada sobre os paracas, né? Esses crânios de cabeça alongada que tem lá no Peru e na Bolívia. E interessante que eles têm, né, o cabelo vermelho, né, diferente, porque não existe hoje. Eu até falei, né, eu nunca vi um índio, né, ou algum indígena ruivo, né. E esses caras aqui, todos esses de cabeça alongada, eles tinham os cabelos, né, ou pelos do corpo ruivos, né. E resultados de DNA desses paracas, né, dos crânios do Peru, eles mostram que esses crânios representam uma criatura nova humana, né? Porque ele é diferente de qualquer DNA de um Homo sapiens, né? E aqui tem a cabeça humana, né, mumificada desses paracas da Bolívia, e esses crânios alongados, ele tinha de 25 a 30% mais capacidade craniana do que os crânios normais. Então, além deles terem o crânio alongado, eles tinham uma capacidade encefálica superior em até 30%. Aí que eu até brinquei, né? Eu falei na outra live lá dos gigantes, com a nossa capacidade aqui, né, do nosso cérebro, a gente usa 10%, e com 30% a mais de cérebro, né? Em tese a gente teria mais terminações nervosas, aí, ligações neurais, né, que possibilitaria a gente pensar, raciocinar, ter um intelecto superior aí, né? Então imagina esses caras aqui, né? Fica aí o questionamento na indagação para a gente. E quando a gente fala sobre descoberta desses crânios aí, em 2014, né, esses crânios do Peru foram testados, né, esse DNA por um geneticista que descobriu que esses crânios tinham um DNA mitocondrial, com mutações desconhecidas em qualquer humano, primata ou animal conhecido até agora. Onde a gente vê aqui um crânio de um humano, né, padrão, e desses crânios alongados aí do Peru, tá? Então ele supõe aí que nesse estudo, né, ele diz que seria aí um descendente de Nefilim nas Américas. E quando a gente pensa em gigantes, né, a gente pensa assim, nossa, mas será que as pirâmides, os templos antigos, que tinham aquelas pedras que pesavam toneladas, será que foi feito por gigantes, né? E a gente vem aqui, por exemplo, vou mostrar algumas imagens para ficar aí no inconsciente de vocês, no consciente, no subconsciente.
dessas pedras, né, essa aqui tinha 55 pés de comprimentos, né, e ela pesava mais de 1.000 toneladas. Essa outra também em Baalbek, no Líbano, que eram restos aí de uma obra de uma era pré-romana. A gente vê o tamanhozinho também disso, né, pesando aí mais de 1.000 toneladas. Tem lá no Peru também, né, em Cusco, essas pedras elas se encaixam com tanta precisão que a borda, né, de um pedaço de papel pode passar entre as suas lacunas, né? E a gente vê também que são pedras aí enormes, né, que estavam em cima dos morros, dos picos ali das montanhas, né? O outro exemplo aqui, né, é em Sacsayhuaman, no Peru, na moderno Cusco ali. Também tem paredes aí que são interligadas, feitas sem argamassa, né? São pedras unidas aí geometricamente, né? Conectadas aí uma à outra, né? Que aí vem aquela história, né, de que eles tinham aí um conhecimento de fazer uma argamassa rochosa, né? Onde eles moldavam ali e depois essas rochas se solidificavam e ficavam nesse aspecto de rocha, né? Nessa outra aqui, cada pedra ela tem 2 pés de profundidade, né, que permite que a parede resista aos danos causados por terremotos. E muitas dessas pedras compõem uma muralha que pesa em torno de 125 toneladas ou mais. E reza a lenda, né, que os incas não construíram, mas já estavam lá antes das chegadas deles. Então eu falo assim que os incas, tem lá o vídeo que eu coloco aqui, né, sobre os povos incas. Então antes dos incas chegarem nessa região já existia isso. Assim como eu comento lá sobre os maias, os astecas, que aquelas pirâmides, antes deles chegarem lá e os antepassados deles chegarem lá, já existia aquelas construções, né? Então como que é possível que as pessoas com ferramentas aí na época do bronze construíssem algo tão engenhoso nos dias de hoje, né, sem saber como replicar essas paredes com essa tecnologia que eles tinham, e a gente com essa tecnologia de hoje não conseguimos, né? E tem outros sites aí, né, locais aí com pedras gigantes, né, as tubas de gigantes de Sardenha, os templos megalíticos de Malta, de Göbekli Tepe, né, e muitas outras dessas eras aí bem antiga aí, né, pós era do gelo, né? Essa outra imagem aqui já comentei para vocês, né, sobre os 10 gigantes aí da Norte América. Para quem não viu, tem a live sobre gigantes, eu comento um pouco sobre eles, né? E tem as descobertas, né, dos gigantes, que fala que, no entanto, né, a maioria das pessoas elas não acreditam em gigantes, né? Mas elas zombam da ideia, dizendo que é tudo um folclore, né? Um folclore que foi misturado e sensacionalizado por jornalistas e os jornais, né? Onde aqui eu já falei para vocês na live de gigantes, né? A gente tem bastante evidências aí, tanto arqueológicas, históricas, né? Ou de livros antigos, e também das mitologias e das lendas, né, que hoje, com o passar do tempo, né, se tornaram lendas e mitos, né? Mas tem na mitologia nativa americana, né, dos Navarro, dos Comanches, e sobre essas questões desses gigantes, né, além de registros de escavações antigas, e muitas outras publicações de jornais antigos, né, que falavam dos gigantes, né? E tem também descobrimentos, né, sobre esses gigantes. Um dos exemplos de maiores evidências, né, que foram encobertas, por exemplo, Marzulli escreve, né, Olá, Shade. A única foto que descobri é a que encontrei na ilha Catalina, que é um gigante com pouco menos de 9 pés, que você pode ver a cobertura do museu, e não há nada melhor do que isso. O autor e pesquisador, né, palestrante da série dos Watchers, L.A. Marzulli. Aqui tem a foto, eu falo sobre ela na live sobre gigantes. Um outro encobrimento sobre gigantes, né, em 2015, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos forçou a instituição Smithsonian a liberar documentos confidenciais datados do início dos anos de 1900, que prova que a organização estava envolvida em um grande cobrimento histórico de evidências mostrando que os restos humanos de gigantes nas casas aí de dezenas de milhares foram
descobertos em toda a América e foram ordenados a serem destruídos por administradores de alto nível para proteger a cronologia dominante da evolução humana da época. E durante o processo judicial, novos elementos foram trazidos à luz, pois vários denunciantes do Smithsonian admitiram que a existência de documentos que supostamente provavam a destruição de dezenas de milhares de esqueletos humanos, atingindo-os aí a alturas acima de 6 a 12 pés de altura, que era uma realidade que a arqueologia convencional não pode admitir por diferentes razões, que afirma o porta-voz James Stewart, que ele diz: tem havido um grande acobertamento por instituições arqueológicas ocidentais desde o início de 1900, para nos fazer acreditar que a América foi colonizada a primeira vez por povos asiáticos migrando através do Estreito de Bering há 15 mil anos, quando, na verdade, existem centenas de milhares de túmulos, todos sobre a América, que os nativos americanos afirmam existir muito tempo antes deles, e que mostram vestígios de uma civilização altamente desenvolvida, uso complexo de ligas metálicas e onde restos de esqueletos humanos gigantes são frequentemente encontrados, mas ainda não divulgados na mídia e nos meios de comunicação, que explica. Tá? Então, assim, a gente vê esse encobertamento do Smithsonian, onde foi destruídas essas provas, mas temos aí fotos e registros, sobre esses ossos, tá? E um fato, interessante quando a gente vai falar sobre essa questão dos anjos, que as pessoas falam assim, os anjos poderiam procriar realmente, já que eles são anjos, Jesus disse que os anjos não podem procriar. Os seguintes versos são porque as pessoas dizem isso. Em resposta aos saduceus que não acreditavam na ressurreição, perguntando a Jesus qual dos 7 homens na ressurreição terá a esposa com quem cada um deles se casou. Em Marcos 12, 24 e 25. E Jesus respondendo-lhes disse-lhes: não errais, pois, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem os dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. Em Mateus 22, Jesus respondeu e disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição eles não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Esse versículo ele não declara se os anjos podem ou não se casar ou procriar. O Jesus aqui estava se referindo apenas a como as coisas serão depois da ressurreição dos mortos. E em outro, os anjos no céu não pecaram, eles são um exemplo. Não os anjos que pecaram ao descer e casar com as mulheres, deixando o céu e produzindo aí, então, os seus descendentes. E Jesus em Lucas 20, versículo 34 e 16 diz, está fazendo 2 pontos sobre a era vindoura, onde os humanos ressuscitados não se casarão, e os humanos ressuscitados receberão vida eterna, que os santos anjos têm agora. Interpretar essas escrituras para significar que os anjos nunca foram capazes de se casar ou procriar, significa mais para elas o que foi pretendido aí por Jesus. Tá? Então é importante citar que quando ele estava se referindo aqui aos anjos, seriam os anjos que estavam no céu, e não os sentinelas que desceram, quando fala desceram, assumiram corpos humanos e procriaram com as humanas daquela época, tá? Então, sim, eles podem assumir uma manifestação aí, um corpo humano, tá? E falando de Enoque, de acordo com o livro de Enoque, os anjos ele têm a capacidade de se reproduzir, mas Deus não sancionou isso. E os anjos que caíram, os sentinelas ou os vigilantes, eles foram os que pecaram contra o mandamento de Deus. E diz assim, e ele respondeu e me disse, e ouvi sua voz, não temas, Enoque, homem justo e escriba da justiça, aproxime-se aqui e ouça minha voz, e vá e diga aos vigilantes do céu, que te enviaram para interceder por eles. Você deve interceder pelos homens, e não os homens por você,
porque você deixou o alto, santo e eterno céu, e se deitou com mulheres, e se contaminaram com as filhas dos homens, e tomaram para si esposas. E fizeram como os filhos da terra, os gigantes gerados como seus filhos, e embora fosseis santos, espirituais e viventes, a vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue das mulheres, e geraram filhos com o sangue da carne, e como filhos dos homens cobiçaram a carne e o sangue, como aqueles que morreram e perecem. Por isso também lhes dei esposa, para que as fecundassem e gerassem filhos delas, para que assim nada lhes falte na terra. Mas você era anteriormente espiritual, vivendo a vida eterna e imortal por todas as gerações dos mundos. E, portanto, não designei esposas para vocês, pois quando os espirituais dos céus, no céu está a sua morada. Então, recapitulando para vocês, né? A visão predominante durante o período do Segundo Templo e também do século I depois de Cristo na Judéia era que os filhos de Deus, né, de Gênesis 6:4, eram de fato seres angelicais. Vários textos de Jubileus, de Jasher, de Enoque sincronizam com o relato de Gênesis 6. O livro de Enoque também foi encontrado durante a descoberta, né, dos manuscritos do Mar Morto para validar outro que já era usado como um canônico bíblico etíope. Os filhos de Deus, os Bnei Elohim, não era usado em relação aos filhos de Sete, ou os filhos dos humanos, nem os filhos de reis ou de governantes em qualquer lugar dentro do Tanakh. É usado para se referir a seres angelicais ou celestiais. No entanto, filhos de Deus no Novo Testamento pode significar, né, os crentes, os cristãos, vamos por assim. E gigantes estavam de fato na terra antes do dilúvio e mesmo depois, como Anak, Golias, Og e outros que eu citei para vocês. Restos de gigantes, de esqueletos de gigantes foram encontrados, inclusive nos Estados Unidos, nas Américas, aqui na América do Sul. E existe, na época de 1900, vários artigos de jornais de 1800 também e no início de 1900 que apoiam essa afirmação de esqueletos gigantes. Infelizmente, a maioria dessas descobertas, desses esqueletos gigantes, foram suprimidas pelos poderes ali constituídos, né, o governo e pelo Instituto Smithsonian, que confirmou que encobriu essas evidências de milhares de esqueletos de gigantes. E falando sobre as semelhanças da Bíblia, né, com as tradições antigas, né, a tradição aí do dilúvio. Né, eu vou pôr um gráfico para vocês verem aqui, que a gente tem dos itens, né, que foram aí ocasionados e que são relatos que tem no dilúvio bíblico, que é o quê? A transgressão dos humanos, por uma destruição divina, o favorecimento de uma família, uma providência de uma arca, a destruição por água, humanos salvos, animais salvos, uma destruição universal, eles se atracarem, vamos por assim, pousarem numa terra, né, numa montanha, pássaros que foram enviados, sobreviventes ali que foram sobreviventes, né? E também um favor divino para serem salvos. Isso a gente encontra paralelo, né, na tradição assírio-babilônica, na Pérsia, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, no Egito, na Itália, na Lituânia, na Rússia, China, Índia, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, nos Aztecas, no Peru, nas ilhas de Leeward, nas ilhas Fiji e no Havaí. Todos esses a gente tem aqui, vou pôr um gráfico para vocês verem, uma certa relevância, esse padrão seguindo aí. Então a gente vê que foi uma coisa aí ou global, né, ou os que conseguiram sobreviver foi passando de tradição em tradição até os dias de cada uma dessas regiões, né, ou religiões ou etnias, vamos pôr assim, né? E as semelhanças entre a Bíblia, né, as tradições antigas. No caso da mitologia grega, os deuses do Olimpo tiveram casos com mulheres humanas, que resultando aí em semideuses, como por exemplo, né, Hércules e Perseu, né, e na mitologia romana, né, que é semelhante. Na religião sumeriana também os deuses tiveram casos com humanos, resultando aí em semideuses como Ninurta e também Gilgamesh.
onde o Gilgamesh, alguns dizem que na Bíblia seria Nimrod. Temos também na mitologia egípcia, né, onde os deuses tiveram casos com humanos, resultando em semideuses como, por exemplo, Osíris, que também poderia ser um outro nome para Nimrod. Os faraós também serviram como mediadores entre o seu povo e os deuses. No Salmo 82 diz assim, né, Elohim está na congregação dos poderosos, ele julga entre os Elohim, os deuses. Até quando você julgará injustamente e mostrará parcialidade para com os ímpios? Defenda os pobres e os órfãos, faça justiça aos aflitos e necessidades. Livrai os pobres necessitados, livrai-os das mãos dos ímpios. Eles não sabem, nem entenderão, eles andam em trevas, todos os fundamentos da terra estão fora do curso. Eu disse, vós sois Elohim, deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vós morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Elohim, julga a terra, porque herdarás todas as nações. Em alguns comentários da Bíblia, né, nesse julgamento celestial, Deus sentencia as divindades subordinadas à morte por causa das suas impropriedades judiciais. As divindades subordinadas falharam, né, para garantir a justiça aos necessitados e os oprimidos. E falhas no reino moral têm efeitos do mundo físico. Os deuses condenados à morte descem ao Sheol, a morada dos mortos. O profeta ora para que Deus, agora agindo como único juiz, proverá justiça entre as nações. Quando a gente fala de gigantes, as pessoas têm um certo preconceito, né? O quão difícil é acreditar, né, que havia gigantes que vagavam pela terra, e há uma boa possibilidade que haveria um ressurgimento de gigantes no final dos dias. Deus pode fazer um jumento, por exemplo, falar com o ser humano, né? Deus pode fazer com que uma mulher dê à luz aos 90 anos de idade. Deus pode fazer com que o maná caia do céu e alimente os filhos de Israel, que naquela época eram milhões de pessoas, num deserto por 40 anos. Deus pode fazer uma baleia, né, um peixe grande, aí, engolir Jonas e mantê-lo vivo por 3 dias e 3 noites. Então, o quão difícil acreditar que algum dos anjos do céu saíram para vir à terra para procriar com os seres humanos e produzir outras raças chamadas aí de Nefilim e os seus descendentes, né? Fica aí, né, para quem quer entender melhor sobre isso. E falando sobre as referências que eu usei aqui, eu vou pôr aqui os livros, né, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o livro de Jasher, né? Aí tem também a referência aqui sobre a grande origem de Derek Gilbert, tem também sobre a invasão do Arconte, né, de Rob Skiba, os antigos gigantes que governavam Américas e a enciclopédia de gigantes dos antigos gigantes na América, de Fritz Zimmermann. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né, sobre Nefilim, sobre os gigantes. E se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhe este vídeo com um amigo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!